Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, muito boa tarde a todos. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, os perfis do Instagram, do Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o WhatsApp, 973350038. Meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman. A sexta-feira chegou, um dia mais light para a gente curtir aqui as nossas atrações, as nossas conversas com os nossos convidados. Muita cultura, muita música, muita arte para a gente tratar por aqui hoje, então vamos escalar o nosso time, todo mundo que está presente aqui para essa nossa conversa. Eu começo aqui apresentando a DJ Camila Brunetta. Tudo bem, Camila? Boa tarde, como é que você está? Seja bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, eu também vou apresentar aqui. Deixa eu ver, porque a ficha travou. Eu vou apresentar aqui o Marcelo de Moraes, ele é humorista, sommelier e também palestrante. Marcelo, fala aí, como é que você está? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos os convidados. Foi um prazer estar aqui presente com vocês também. Muito obrigado pela presença. Calvin Kilowitz, ele é cantor, é vocalista da banda Thrills and the Chase. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, como é que você está? Boa tarde para todo mundo, muito feliz em estar por aí. Isso aí. Seu áudio está tão baixinho, você consegue melhorar isso para a gente, não? Melhorou agora? Eu acredito que sim. Olha, daqui a pouquinho, ainda não está na nossa conexão, vai chegar aí o Luiz Delfino Cardia, ele é produtor cultural, curador da Brooklyn Fest e da May Fest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn. Ele não está aqui ainda com a gente, então logo ele se conecte e a gente coloca ele na nossa conversa. 12:01, vamos então aqui para nosso primeiro assunto desta sexta-feira aqui no programa Gente que Fala. Vamos dizer que São Paulo foi eleita a melhor cidade global da música pela Music City Events, em solenidade realizada anteontem no Alabama, nos Estados Unidos. Essa entidade é parceira oficial da ONU e se dedica a desenvolver e aprimorar práticas socialmente responsáveis e a reduzir o impacto ambiental de eventos globais. Há 12 anos, premia as ações mais notáveis da música para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. E São Paulo já vinha concorrendo ao prêmio há alguns anos, só que a sua candidatura ganhou força agora, em 2023, com um grande número de eventos públicos e novos festivais que a cidade passou a receber. Calvinho, eu começo com você a respeito desse tema. Muito bacana essa premiação, a melhor cidade global da música. E eu destaquei aqui que São Paulo já vinha concorrendo. Esse ano, finalmente, a cidade faturou essa premiação. Acho que muito tem a ver também com o The Town, que teve essa característica, né, de apresentação de práticas socialmente responsáveis, ambientais, enfim. Tudo isso. Como é que você avalia? Eu acho importante que o The Town, que, se não me engano, é um festival do Roberto Medina, né, esteja dando um exemplo nesse tipo de prática, até porque a gente teve recentemente aí algumas controvérsias a respeito justamente de algumas práticas da organização de alguns festivais grandes, né? Em especial na questão de algumas práticas trabalhistas, na questão de toda de toda a mobilização que é necessária para montar a infraestrutura desses lugares, né? Então é bom ter um festival grande que dê um exemplo nesse sentido. E acho legal o reconhecimento de São Paulo como polo cultural a nível global, acho fantástico. E traz uma
responsabilidade diferente para os artistas, né, de levar para o palco essa temática, de chamar a atenção do público para essas questões também, né, Calvin? Uhum. Ah, sim, sim. Acho que o palco, tanto no sentido literal quanto figurado, é uma oportunidade de, de expressar certas. De expressar, digamos, uma necessidade de transformação social, né? Acho que a arte pode ser escapismo, mas também pode ser uma maneira de mudar um pouco a cabeça das pessoas. Sim, legal. Camila, como é que você avalia São Paulo eleita, então, a melhor cidade global da música? Eu acho que São Paulo, eu concordo com tudo que o Calvin falou. Eu acho que a força que São Paulo tem para trazer música, entretenimento para a gente é muito importante, né? É uma cidade que gira muito capital, é um polo tanto de entretenimento quanto de gastronomia, que todo mundo vai, já está sabendo, assim, as coisas. Acho que os festivais, os maiores festivais acontecem em São Paulo, tirando o Rock in Rio, que acontece aqui, e eu acho incrível, eu acho muito bom. Sobre também esse mesmo questionamento que eu fiz para o Calvin, a responsabilidade do artista passa a ser também bacana, né? Você trazer para a própria imagem de artista todas essas questões que são necessariamente importantes agora, ser discutidas num palco, ser levadas para um palco que atraem milhares de pessoas numa única apresentação, num único evento, né? Eu acho isso muito importante, e puxando um pouco para o meu lado, né? Esse ano eu me apresentei no Lollapalooza, que foi em São Paulo, e foi meu primeiro show, e foi muito importante a gente ver mulheres no palco, sabe, ganhando um pouco mais de espaço, ganhando um pouco mais de representatividade, se destacando cada vez mais. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante que está rolando. Sim. Marcelo de Moraes, sua percepção sobre esse momento aqui de São Paulo que recebeu essa premiação, melhor cidade global da música? São Paulo é um país à parte, né, gente? Parece um estado, mas é um país à parte. Foi mais que merecido e justo, com todo respeito aos demais estados. E justo porque aqui, como a própria a nossa convidada acabou de falar, a gente tem um poder muito forte de investimento, de atuação, de proatividade. Para mim, mais que merecido. E já era para anos. Faz tempo que eu estou culturalmente envolvido direto com, por exemplo, com a comédia há 12 anos. Antes de ir para a comédia, já sabia dessa força de São Paulo, culturalmente falando, em todos os aspectos. E atrai, como o primeiro cantor falou, o cantor, desculpa, eu fui de memória ultimamente, atrai empregos, atrai capital, atrai movimento financeiro para a cidade. Então, é espetacular. Para mim, eu aplaudo de pé porque realmente foi mais que merecido que isso. E já chegou tarde. Bom, você não é da música, você é do... Chegou tarde. Fala, Camila. Eu falei que eu concordo com o Marcelo, já chegou tarde. Né, Camila? É isso aí. Então, Marcelo, eu queria abordar com você o seguinte, que você não é da música, né? Você é do humor, enfim. Esses temas também passam pelo trabalho de qualquer artista, pelo humor também, no certo. Isso também deve estar presente, as questões sociais, ambientais. Muito, muito presente. O humor, inclusive, um dos maiores festivais do humor, parte de São Paulo, que é a Risadaria, parte de São Paulo, e tem a situação fortíssima do terceiro setor. Tem os comediantes também fazem ações para terceiro setor, para ações sociais. A gente não faz só a graça no palco. Até chegar no palco, como qualquer artista, nós temos um trabalho importantíssimo, administrativo, produtivo e social para chegar no palco. Então, isso faz... quando a gente vê um segmento ter uma premiação tão importante como foi, todos aplaudem, porque isso reflete em todos os segmentos culturais e artísticos também. Bom, Camila, de qualquer maneira, em relação ao público presente, a gente sempre tem que fazer, não é chamar atenção, é fazer a prestação do serviço, né? Porque muitas vezes aquela cena triste que a gente vê no final de uma apresentação, de um grande show, onde muita gente se divertiu, onde todo mundo se emocionou, e aquela sujeira que ficou para trás, é uma questão da cultura, do comportamento, né? Então, isso também precisa ser levado em conta quando a gente fala
de que São Paulo recebe esse prêmio, mas a gente tem que mudar esse comportamento, né? E quando eu falo a gente se inclui, nós não estamos apontando o dedo para esse ou aquele. Todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Como é que você avalia isso? Eu acho que isso é muito do ser humano, né? A gente gosta muito da farra, tudo muito bom, tudo muito bem, mas a responsabilidade fica um pouco para trás, muitas vezes, sabe? A gente está lá, isso eu digo a gente também como um todo, né? Sem apontar dedo, mas eu acho que a gente está ali se divertindo e pensar, tem gente para catar e taca no chão. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Beleza, tem gente para catar, mas não é esse o pensamento que a gente tem que ter. Eu acho que isso vai muito... vai além, eu acho. Se a gente começar esse assunto, vai muito além, porque acho que vai da educação das pessoas, sabe? Num geral, as pessoas não têm educação. Então, isso eu digo não só São Paulo, Brasil, eu digo no mundo, né? Eu acho que falta um pouco de senso. A gente está pensando, ele está se divertindo, e a gente não pensa depois na quantidade de lixo que a gente deixa para trás, o quanto isso tem de impacto na cidade. Não só nesses grandes festivais, mas em réveillons, por exemplo, em cidades que são pacatas o ano inteiro, e aí recebem pessoas do mundo inteiro para festas que muitas vezes nem comportam aquela quantidade de pessoas na cidade, e não estão nem aí para a cultura local, para a quantidade de lixo deixado, para, enfim, para as famílias que moram ali, que vão ter que lidar com isso depois. Não é porque tem uma empresa contratada para limpar que você tem que jogar no chão. Não é assim que funciona. Olha, 12:10 agora, a gente segue com o programa Gente que Fala aqui pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Hoje é sexta-feira, muita cultura, muitos assuntos aqui relacionados com a sua diversão no final de semana e nos próximos momentos aí. Olha, a Camila Brunetta, que está aqui com a gente, ela acabou de dizer, ela se apresentou aí recentemente no Lollapalooza, e para mostrar o seu trabalho de DJ, ela está se preparando para se apresentar em mais um festival. A Camila é carioca e ela vai ser destaque do palco principal do primeiro Replay Festival, que acontece no dia 28 de outubro no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, no dia 4 de novembro, no Centro Esportivo Tietê. Com 10 anos de carreira, a Camila Brunetta já é dona de diversos sucessos, incluindo os recentes Muito Green, Sim Salabim e Amor Sem Pausa. Vamos falar do seu trabalho, então. O que você está preparando, Camila, de diferente do que você fez no Lollapalooza para o Replay Festival? É muito engraçado, porque são trabalhos realmente completamente diferentes e opostos. Quando eu comecei a tocar, tem mais ou menos 10 a 12 anos, mais ou menos, como DJ, eu comecei tocando numa festa que eu só tocava música anos 2000 e anos 90. Na época, eu não conhecia nenhum DJ que tocasse isso, então eu criei a festa junto com os sócios e a gente queria que tocasse músicas anos 90 e 2000, rodando todos os gêneros, tá? Desde o funk, a música eletrônica, ao pagode, a tudo, literalmente. Então a gente ia de um El Chan a Detonautas, a Britney Spears, a Backstreet Boys. Então a gente queria aquela bagunçona mesmo. Na época não tinha, então eu fui me aventurar tocando, nunca tinha visto um equipamento de DJ na minha vida, não fazia a menor ideia. E com o passar do tempo, eu fui migrando um pouco mais para o pop funk e um pouquinho da música eletrônica antiga, mas eu nunca deixei de tocar essa minha raiz aí quando eu comecei, que foi a música anos 2000 e anos 90. Então, o que vai ser diferente, né? No Lollapalooza, nos meus shows, digamos, entre aspas, normais, porque o Replay Festival ele é um festival de música anos 2000 e anos 90. Então, teremos os artistas dessa época. Então, vai ter Detonautas, CPM 22 se apresentando, El Chan, Vanessa Camargo. Então, a gente conseguiu juntar uma galera bem legal nesse line-up para as duas cidades, que também transitam entre o funk, o Furacão 2000, enfim. Então, o diferencial desse show vai ser que ele vai ser 100% focado em música anos 90 e anos 2000. Então, tirando as músicas dos artistas que vão se apresentar, eu vou fazer uma bagunça ali de um pop internacional, que a gente não tem como trazer a Britney Spears ainda, né? Então, isso vai ficar por minha conta. A gente vai fazer ali uma mistura de pop internacional dos anos 2000, com algumas outras músicas, algumas outras bandas de rock que não vão estar.
presentes, então Strike, Fresno, enfim, essas bandas que todo mundo gosta e que marcou uma geração, né? Bom, então você está bem, como é que eu posso dizer? Você está bem confortável, né? Você está bem em casa, porque está bem na sua memória afetiva, ou seja, você vai voltar para aquilo que você começou a fazer, que era anos 90 e 2000, o que o próprio nome do festival diz, replay, né? Ou seja, você vai, né, dar um replay daquilo. Exato, eu estou super confortável, estou na minha zona de conforto máxima. É, Quem que é o público hoje que curte o DJ que apresenta esse trabalho de anos 90 e anos 2000? É um público que gosta muito de um banquinho no festival para sentar, né? Porque os 30 a mais a gente não aguenta mais ficar em pé, a gente já curtiu 30 a festa mais já tá? doidado. 30 a mais está acabado, menino, está acabado. A gente está cheio de dor na coluna. Eu pensei que eram 50 a mais, né? Mas, enfim, é diferente do Lollapalooza completamente, né? Lá Completamente. ninguém. O Lola muito... Na verdade, assim, os 2 festivais eles são bem interessantes, porque no Lollapalooza, por ter artistas do mundo inteiro, e artistas novos, artistas antigos, o bom do festival é que você tem que ir com a mente aberta. Você está ali, você às vezes chega cedo para ver o seu artista preferido, e você conhece o outro artista. Então, isso para mim é o melhor de se tocar num festival. E é muito engraçado, porque eu não sou uma artista anos 90 e anos 2000. Eu toco isso, então eu sou a única pessoa do line-up, quando divulgou, que olhou e falou assim, quem é essa menina, gente? No meio de El Chan, CPM, Vanessa Camargo, Jonathan da nova geração, tem lá, Bruneta, e todo mundo, quem é essa doida, né? E aí eu expliquei que eu era DJ, que eu ia fazer tudo, todo o barulho aí dos artistas que a gente não contratou, porque além de eu tocar, eu sou uma das sócias do festival. Então, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, eu acho que assim, é isso. O público é completamente diferente, porque a galera que está indo no replay é uma galera que tem uma memória afetiva e que não está acostumado a ver os shows dos seus ídolos, porque muitos não fazem mais shows. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Assim, o Lollapalooza, a galera vem gente do mundo inteiro, porque são artistas do mundo inteiro que querem ver, artistas internacionais e tudo mais. O replay vai ter o Sean Kingston, que canta Beautiful Girls, que é internacional, e os nossos queridinhos brasileiros. Mas eu acho que é isso, eu acho que Lollapalooza tem todas as idades e o replay eu acho que vai ser uma galera aí 30, 35 mais, digamos assim. Como é que você aprendeu a mixar, Camila? Você meteu as caras ou você tinha aí um DJ dos anos 80 que é completamente diferente, né, do que a gente conhece hoje, a forma de mixar, enfim, a mudança de tecnologia do analógico para o digital, como é que isso aconteceu? Nossa, completamente diferente. Quando eu comecei, eu não sabia, que nem eu falei, não sabia nem o que um DJ fazia, como que ele tocava. Se era com CD, disquete, pendrive, computador. Eu não fazia a menor ideia do que era um equipamento de DJ, o que era uma CDJ e um mixer. Nunca tinha visto na minha vida. E aí, quando a gente resolveu tocar na nossa festa, nessa festa Vambora, que foi a festa que a gente criou, eu tive que meter a cara. Quando eu comecei, eu era uma dupla. Eu e minha sócia, a Gabriela, e a gente começou mexendo, tinha um DJ amigo nosso que estava do lado, então eu apontava e falava, quero essa música aqui, quero essa aqui, já na listagem que eu queria. A partir do segundo evento, a galera começou a gostar muito do que estava sendo tocado. E aí começaram a querer contratar a gente. Aí eu falei, bom, agora já não dá mais para fazer uma bagunça, né? Eu vou ter que pelo menos aprender o básico. E aí eu tinha muitos amigos que eram DJs, o pai da minha sócia, ele tinha um equipamento no escritório dele, e aí eu tinha uns amigos que faziam eventos, me colocavam para abrir, assim, naquele horário 10 da noite que não tem ninguém, que é o melhor horário para você praticar, né, porque eu não tinha equipamento em casa, é muito caro o equipamento. E aí eu ficava lá, aprendi a tocar assim, mexendo, botando a cara. Quando eu comecei, era CD, e eu levava case, e aí ficava lá procurando o nome da música e tudo mais, tudo no ouvido. Hoje em dia é muito mais
fácil, não diminuindo o nosso trabalho jamais, mas hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Você tem softwares que ajudam, o pendrive, é muito mais simples você levar o seu som, você não precisa levar aquela coisa pesada e tudo mais. Então, eu aprendi botando a cara mesmo. Até hoje nunca fiz um curso. E eu acho que é isso. Assim, na época eu não tinha essa noção também de que isso iria virar a minha profissão. Eu sou formada em hotelaria. Nada a ver. E aí, quando eu percebi que ia virar a minha profissão mesmo, foi quando eu comecei a estudar mais, a olhar mais vídeos aí na casa dos meus amigos, a perguntar como é que você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas curso mesmo, eu nunca fiz. Agora, enfim, tem os recursos hoje tecnológicos que ajudam bastante, enfim, para fazer as viradas, né? Antes era muito no ouvido, você tinha que saber exatamente o beat da próxima para bater na anterior, né? Então, mas você pegou isso também, você fez essa fase. Peguei até hoje, assim, o DJ tem fone dele, né, que eu levo meu fone, obviamente, mas é muito difícil você me ver usando o fone, porque como por muitos anos eu já acostumei a ouvir a música, então automaticamente no meu cérebro eu já sinto. Obviamente, quando tem músicas novas que eu quero testar no show, ou músicas novas que saíram e, enfim, eu ainda não estou familiarizada com o som, eu boto no fone e ouço. Mas, no geral, eu quase não uso fone, porque eu já peguei o costume de ouvir na música, na batida e vai no ouvido. Bom, legal. Olha, então, dia 28 de outubro, Rio Centro, Rio de Janeiro. São Paulo, dia 4 de novembro, Centro Esportivo Tietê. Dá um fechamento melhor nessa ficha técnica aqui. O horário disso, o horário das suas apresentações no replay. Olha, primeiramente eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que está aqui também, para ir no replay, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo. O evento vai ser muito legal, tem banquinho, vai ter onde você sentar. Brincadeira. Bom, o evento começa meio-dia, festivalzão mesmo, começa cedo para a gente pegar o dia, a luz do dia, aqueles palcos lindos. Vão ter várias ativações legais durante o evento. No Rio de Janeiro vão ser 2 palcos, então a partir de um certo horário, se eu não me engano, às 4 da tarde, começa também um palco simultâneo interno. O meu show começa provavelmente às 10 horas da noite, 9, 10, depende aí dos atrasos, né, que a gente sempre conta com um pouquinho de atraso, mas ele é mais para o final e eu fecho o palco principal depois do Sean Kingston. Legal. E todo mundo, então, levando o seu banquinho para o Replay Festival para curtir. Brincadeira, gente, brincadeira. Olha, meio-dia 21, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de sexta-feira. Eu vou apresentar agora o Luiz Delfino, ele já está na nossa conexão. Luiz Delfino Cardia, curador da Brooklyn Fest e da MyFest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, produtor cultural Luiz Delfino. Tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Um grande abraço ao Calvin, a Camila, o Marcelo e a você, Mauro, e a Pedro e a Zenildo. Um grande abraço. Tudo bem, tudo na raça. Há 12 horas de começar a produção do evento aqui, são 2 dias, mais de 80 ações culturais na rua, aqui do Brooklyn Fest, no bairro do Brooklyn. Vai ter comédia e stand-up, então o Marcelo aí já convido ele informalmente ou formalmente. E, Mauro, estamos apreensivos, o tema é Cultura 4.0, né? Canções das palavras, inovar, conectar e colaborar. Quero dizer... Só um pouquinho, você está dando spoiler, peraí, deixa eu fazer a minha... Eu já estava correndo já. Não, é que eu pensei, se a Camila aos 40 está com dor nas costas, imagina eu com 61 e sou aluno de mestrado. Então, a vida é positiva, né? Espera um pouquinho, ó. São Paulo vai receber nesse final de semana a 27ª edição da Brooklyn Fest. Enfim, 27 edições, tradicionalíssimo evento da cultura alemã que reúne música, dança, artesanato, literatura, poesia, comédia, contação de histórias, circo, fotografia, história, tô perdendo ar. Gastronomia e atração aí que não para mais, né? Tudo de graça, tudo ao ar livre, nas ruas do Brooklyn. O evento desse ano traz como tema Cultura 4.0, canções das palavras, inovar, colaborar e conectar. E destaca a importância da valorização da cultura para o desenvolvimento individual e coletivo de crianças e jovens. A palavra é sua, Delfino. Vamos lá.
Quero dizer que a gente está numa agenda positiva, as homenagens sem presença do Maurício de Souza e da Mônica, 60 anos. Nós vamos homenageá-los pela trajetória cultural. Vamos homenagear o Maílson Furtado, que é um escritor, ganhou o Prêmio Jabuti 2018 lá de Varjota, Ceará, ele presença confirmada. O COUP no Brasil é uma ação católica social importante, 100 anos, né? A homenagem ao João Donato, que participou dos 3 eventos nossos em 15 anos, então é uma saudade muito grande, e o Werner Heinen, que é o ex-presidente, que também em memória a gente está homenageando. A questão que eu acho que é emblemática é que nós vamos ter corais com 80 vozes, vão ter orquestras, big bands, e o nosso carro-chefe é muito interessante, é um jovem, que eu chamo jovem, de 9 anos, que resolveu montar uma banda de rock and roll. Ele se chama Chico Schiavon, e ele tem uma coisa emblemática, é aluno do Colégio Porto Seguro e também da Morumbi Beat, Bateras Beat Morumbi, e muito interessante esse som. A gente está alinhando as várias alterações assim de idades, né? Onde a dor nas costas não fica em qualquer idade, mas o que é importante é que nós vamos ter uma orquestra Big Band e a orquestra do Colégio Visconde de Porto Seguro. Enfim, vários poetas do Brasil fazendo um sarau, que o tema é Canções das Palavras. Vem poeta Simone Gil ali de Nova Araçá, vem gente, Joselene Negra Black de São Gonçalo, Dan Juan do Rio de Janeiro, Academia Contemporânea de Letras de São Paulo. Quer dizer, são várias artistas, o Maílson Furtado, que ganhou o prêmio Jabuti 2018, estará sendo homenageado, e ele é um poeta importante no Brasil. Enfim, várias ações junto com a gastronomia e o artesanato. O que é importante dizer que estão abertas agora as portas para os 200 anos da imigração de povos de língua alemã. No ano que vem, 2024, completa 200 anos da imigração de povos de língua alemã. Então, nós estamos homenageando aí todos esses povos, a Áustria, a Suíça, a Alemanha e o Brasil, porque não há identidade alemã ou de povos de língua alemã sem o diálogo com os portugueses, com os brasileiros, com os afrodescendentes e com os indígenas. Então, nós estamos numa grande festa indígena, vai participar do evento o Vitor da Trindade, neto Solano Trindade, filho da Raquel Trindade, ali de Embu das Artes, do Teatro Popular Solano Trindade, vai participar do evento também. Então, a gente tem essa preocupação multicultural do diálogo intercultural, né? Esse é um diferencial dos nossos eventos. E é tudo gratuito aqui no bairro do Brooklyn, né? E eu já estava animado, já estava falando em cima de você, Mauro, desculpa, né? E é importante dizer o seguinte: todas as estéticas artísticas estarão dentro do nosso evento. O que é importante dizer que nós estamos lá com 250 expositores de artesanato, 6 restaurantes, 3 de uma entidade social chamada Sobei, de Interlagos, Santo Amaro, e dizer que é o seguinte: nós acreditamos nas festas abertas de rua, né? Nós fazemos isso para a população de São Paulo com apoio irrestrito da cidade de São Paulo e também no calendário oficial da cidade e do governo do estado de São Paulo. Olha, gente, eu vou pedir aqui só para fazer um parênteses, Delfino, Marcelo, Camila e Calvin, eu vou apresentar aqui o Daniel Matos, que é economista, perito judicial, especialista em direito tributário, para ter uma palavrinha com ele aqui importante sobre umas questões da nossa economia. Eu vou fazer esse parênteses, a gente conversa aqui com o Daniel e a gente já volta em seguida, viu, Delfino, para a gente falar um pouco mais sobre o festival lá pelas ruas do Brooklyn. Daniel Matos, boa tarde. Agenda positiva, desculpa. Tudo bem, Daniel? Tudo. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Daniel. Bom, é o seguinte, agenda positiva da nossa economia, vamos pensar nisso, né? A economia está agitada, tem muita coisa acontecendo que não é legal, guerra lá no Oriente Médio entre Israel e o terrorismo do Hamas, enfim, mas tem fatores próximos aqui também que estão interferindo nos nossos números, né, da economia brasileira. Tem eleição aqui do lado na Argentina no domingo, enfim.
O que você prevê aí afetando o ambiente econômico interno nosso aqui por conta dessas situações? Eu falei em agenda positiva, mas não tem nada de positivo ainda. Então, é que assim, infelizmente o país, a Argentina, né, ele enfrenta alguns problemas, que um deles é a inflação, né, que no último ano chegou a 60%, é um nível muito elevado, e no Brasil, apesar da piora após a pandemia, nós chegamos a uma inflação de quase 7%, né, o que, de uma certa forma, é elevado, mas não se compara, lógico, ao nível que o país enfrentou. Isso por quê? Porque ele teve um aumento elevado de déficit fiscal de 3% do PIB. Isso é muita coisa, o que acaba pressionando muito o valor da moeda e reflete muito no câmbio, nas trocas entre a moeda argentina, o peso, e o dólar americano. Então, em razão disso, houve um aumento muito grande, significativo, do déficit fiscal. E, para somar, o país agora ele está com momentos, que eu te diria, sensíveis, porque vai ter a eleição presidencial do país e que pode, a depender do presidente que vier a ser eleito, ter mudanças na decisão de política macroeconômica do país, o que pode melhorar e o que pode também acabar piorando esse ambiente interno. Como que isso reflete no Brasil? Bom, não muito tempo, mas recentemente houveram algumas conversas de ampliar essa integração econômica que teria do Brasil com a Argentina ou com os outros países do Mercosul, semelhantemente o que acontece na Europa, né, na zona do euro. Isso na economia, isso é chamado como integração econômica, ou seja, todos os países têm uma economia compartilhada e você acaba tendo, para facilitar as trocas entre os países, você acaba tendo um compartilhamento de alguns aspectos, entre eles inflação, taxa de juros. Então, se o Brasil, na situação que ele está hoje, ele adota isso, isso pode refletir negativamente na manutenção da estabilidade do país, tá? Porque lá está uma situação um pouco crítica comparativamente ao Brasil. Agora, um outro ponto que você tem aí para avaliar, aumento de trabalho em condição análoga à escravidão aqui no Brasil, isso tem aumentado? Quais são os impactos, Daniel? Olha, o que aumentou foi o seguinte, né? Antes da pandemia, havia um investimento público direcionado para esse tipo de política, tá? Para combater essas condições, trabalhos em condições análogas à escravidão. O que acontece? Com o advento da pandemia, o governo ele centrou os recursos no combate à pandemia e a temas afins. O que acontece é que a gente acaba vendo que no ano de 2001, 2021 para 2022, há um aumento de 106% em trabalhos nessas condições. Em 2023, só o primeiro semestre, isso já teve um aumento de 124%. Ou seja, a tendência é que, assim, se o país não retomar esse investimento público para combater e criminalizar esses trabalhos em condições análogas de escravidão, a gente tenda a ver isso de uma forma mais recorrente, porque aumentou os níveis de pobreza, teve essa questão da inflação que infelizmente afetou por um período. É um fato muito triste, mas o ponto é que se o país optar por retomar o investimento público, acredita-se que no médio prazo isso tenda a reduzir ou até mesmo voltar para níveis anteriores. Agora, Daniel, para a gente encerrar, a gente está na sexta-feira, a gente está falando aqui de agenda artística, cultural, bacana, todo mundo querendo se divertir. Juntando tudo isso que você falou, botando no liquidificador, qual é o positivo que sai daí? O positivo? O positivo que a cultura é um grande fator positivo que a gente tem no Brasil, né? Eu amo todo tipo de exposição cultural e fico muito feliz de participar da mesa com os colegas. Bora ouvir música boa e para todo mundo aproveitar esse happy hour da sexta, que logo chega. É isso aí. Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário, falando aqui com a gente. Daniel, obrigado pela presença, pelas avaliações, pelas análises. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Até. Valeu. Abraço. Delfino, vou voltar com você falando do evento,
do Brooklyn, que vai acontecer no final de semana, a 27ª edição da Brooklyn Fest. Me chamou a atenção você falar a respeito da banda infantil aí, né, da garotada de 9 a 14 anos, banda de rock, enfim. Tem sido comum você verificar essa moçadinha tão precoce, já interessada em música e já tão preparada para fazer as apresentações? Olha, foi uma surpresa, porque eu recebi do pai do Chico Schiavon um pequeno trecho e eu guardei na mente e mostrei para um amigo músico. Falou, nossa, esse garoto precisa continuar estudando. Ele tem... E eu guardei aquilo, uma pessoa técnica, porque eu sou só sensibilidade de ouvir e achar que... E aí conversei com ele. E ele falou, legal. Quer dizer, o meu trabalho como curador e da Associação do Brooklyn, que é realizadora, eu não fico muito preocupado, né? Só a gente conversa com o João Donato, que já participou do nosso evento, ou menor, que Deus o tenha, mas conversava, né? Mas abre espaço também para as novas gerações. O que é importante é que é um evento de rua que dialoga com várias questões estéticas, tá certo? E não muito preocupado se a pessoa é conhecida, o seu currículo. Claro que precisa ter uma estrutura pensada. E o Chico teve essa possibilidade de juntar os amigos, colegas da escola de música, Bateras Beat, ali do Morumbi, e aí, quando eu fui ver, no ensaio já estava pronto e já estava maravilhoso. Então, é um trabalho de um jovem, que eu chamo jovem, que é um perigo falar em jovem, né? Mas é 9 anos, é uma criança com a capacidade coletiva de inovar. Então, ele é o eixo central do festival. Isso que é interessante. Quer dizer, ele e o Maílson Furtado, cada um na sua área, o Maílson por causa de cidade, por causa também de esquinas e ruas, são temas dos livros dele, né? E eu falei, poxa, é muito importante um jovem de 9 anos ter a sensibilidade de montar um trabalho coletivo, né? A gente sabe que esses grupos culturais, ou gente que faz festival, se não tiver uma conexão, não tiver uma colaboração e uma ideia de inovação, não há. E os eventos do Festival do Brooklyn tentam sempre a questão da inovação, de juntar, por exemplo, poetas do Brasil inteiro, através de uma criança de 9 anos, como se é de chamar, jovem, que montou uma banda de alto nível e que vai ser o protagonista, a baterista, normalmente é a cozinha das bandas, é a protagonista do evento, né? O Chico Schiavon. Então, eu fico muito sensibilizado Hoje eu estive agora com o maestro do Colégio Visconde de Porto Seguro, que fica muito sensibilizado, falou, olha, eu vou contatá-lo, vou tentar trazê-lo para a orquestra, né? Então, você vê como são pontas que se juntam, né? E o importante dizer, não posso esquecer, os apoios que a gente tem da cidade de São Paulo são imprescindíveis, senão a gente não consegue montar um evento dessa magnitude, né? Então, eu falo sempre que os nossos eventos têm uma agenda positiva, onde a criança se torna adulta e a adulta se torna criança, né? Com as várias questões estéticas, né? Nós temos exposição de fotografia, nós temos a história, pesquisadores. Outra coisa importante, nós trazemos os pesquisadores para fora dos muros da universidade. O cara vem falar da dissertação de mestrado, a tese de doutorado, na rua, numa rádio interna do evento. Nós também temos uma rádio ali interna só, né? Vamos estar link ao vivo do evento pelas redes sociais. Eu, apesar de 61 anos estudante de mestrado, eu fico muito preocupado e atento a questões das tecnologias, né? Então, o evento tenta utilizar isso e a associação também tenta utilizar. E eu digo que o Gente que Fala é a nossa referência do diálogo intercultural. Vocês têm uma capacidade de trazer gente muito diferente, uma diversidade muito grande, onde a gente acaba tendo diálogos, né? Com comediantes, com DJs, né? Com todo esse tipo de performance, né? Então, eu acho que é importante um diálogo da economia, do direito, isso que é importante, quer dizer, é a gente ocupar os espaços das ruas de São Paulo numa agenda positiva a favor da cultura e da democracia, porque é na democracia a convivência com a diversidade, né?
É isso. É um grande evento, é aberto das 10 da manhã às 10 da noite, no quadrilátero aqui do Brooklyn, da Joaquim Nabuco. Muito bem, 27ª Brooklyn Fest, das 10 da manhã às 8 da noite, Brooklyn Fest 2023, o evento multicultural de São Paulo, nesse final de semana, nas ruas do Brooklyn. 12h38, a gente vai passar para outro tema aqui. Vamos falar agora com o Calvin Kilivitz sobre o seguinte: Thrills After Dark é o nome do novo álbum da Thrills and the Chase, disponível desde o mês de agosto nas principais plataformas digitais. Esse trabalho apresenta uma sonoridade mais diversa que o anterior, explorando cenários psicodélicos, ritmos jazzísticos e texturas pós-punk em meio ao estilo que a própria banda define como soundtrack rock. Thrills After Dark é também resultado do isolamento nos anos mais pesados do coronavírus, em meio a um cenário político turbulento, perdas e experiências pessoais de cada integrante da banda. Primeira coisa, Calvin, como é que surge o nome de vocês, o nome da banda, que é Emoções após o escurecer? Emoções após a escuridão, é isso? A expressão After Dark, ela não tem uma tradução literal para o português, eu digo, mas eu acho que dá para definir ela como o que acontece depois do anoitecer. Então, isso é mais no sentido figurado da coisa. E eu acho que os últimos anos tiveram aí o seu efeito em todos nós, né? Por conta de tudo que aconteceu, não só os problemas comuns, mas também a questão da pandemia. Então, isso acabou tendo um efeito no trabalho mais recente da banda, né? Acabou como um disco que, para descrever, assim, para usar uma expressão, um termo acadêmico, é desgracento. Nós não... Não necessariamente. Eu diria que é uma espécie de música triste para dias felizes, ou música feliz para dias tristes, aí, como preferir. Então, isso. E o nome faz o sentido com o que eu destaquei aqui na nossa nota, né? O trabalho que veio depois da pandemia, de tudo isso que a gente enfrentou, política turbulenta, a doença, mortes, enfim, e certamente as dificuldades que todos da banda passaram nesse período, né? Uhum. Sim. Acho que, como eu tinha dito, todo mundo, não só dentro da banda, mas acho que todos nós, como um todo, passamos aí por um período confuso e difícil. E acho que, para quem produz arte, qualquer tipo de arte, é sempre um canal para destilar essas emoções, digamos. Esse estilo que vocês definem, soundtrack rock, né? Soundtrack é trilha sonora. O que é esse estilo? Sim, rock de trilha sonora. A gente pode definir como talvez a música feita para trilha sonora de algum filme imaginário, sei lá, música que você vê, além de ouvir, por assim dizer, e vê o que você quiser ver na sua cabeça. Me fala das apresentações, como é que estão as agendas aí pelas cidades? Olha, a gente ficou muito tempo sem se apresentar, por motivos óbvios aí, mas a gente está voltando aos poucos e a gente deve anunciar algumas datas aí se não o fim do ano, para o comecinho de 2024, muito, muito em breve. Muito em breve. A gente ainda não tem nenhuma data específica para anunciar agora, mas logo menos a gente já começa a divulgar aí. Com certeza, coisa para janeiro. Me chama também a atenção que a gente falou de Thrills After Dark, ou seja, emoções após o escurecer, né? Não tem muita tradução, mas ao pé da letra é isso, né? Mas Thrills and the Chase é caçada. Emoções e caçada é o nome da banda. Como é que surgiu? Assim, não há nenhuma grande pretensão por trás do nome. Eu acho que há uma expressão em inglês que fala thrill of the chase, que lida com a ideia de que, às vezes, correr atrás de alguma coisa, a caçada, né? A busca por alguma coisa, às vezes, é mais recompensadora do que o momento em que você encontra aquilo. Mas não havia nenhum
nenhum grande conceito por trás disso, era só que para a gente soava legal dizer Thrills and the Chase, e aí também remete a uma convenção de muitos conjuntos musicais de ter um nome que normalmente é um artista and os outros, né? Então você tinha Bob Marley and the Wailers, e Paul McCartney and the Wings, e Susie and the Banshees, e Bruce Springsteen and the E Street Band, e a gente fez Thrills and the Chase. Eu acho que a piada é que não tem ninguém chamado Thrills na banda, até porque não é um conjunto de um artista solo, né? Agora, as bandas inspiradoras do estilo de vocês, quais são? É bem, assim, nós somos um quinteto que tem um conjunto de referências, assim, bem diverso, então daria para dizer que é muita coisa. Eu diria de John Coltrane a Judas Priest, passando por tudo que você imaginar ali no meio. E aí o resultado disso é mais o que a gente descreve como rock de trilha sonora, assim, com essa afetação, mas é um rock clássico, por assim dizer. Eu acho que qualquer um que gosta de ouvir a rádio rock da sua cidade vai encontrar na gente ali, vai perceber o apelo. Sim. Muito bem, olha, 16 minutos para 1 da tarde. Agora a gente segue aqui, esse é o programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, está no ar aí, tudo ligadinho para você acompanhar a gente, nosso canal no YouTube, e vamos conversar agora com o Marcelo de Moraes. Ele é um expoente da comédia paulistana, começou sua carreira em 2010 aqui em São Paulo e consolidou suas apresentações em diversos teatros da cidade e arrancando risos de uma plateia que consome humor desenfreadamente, mesmo morando numa cidade que vive mal-humorada. Há controvérsias, viu? Que São Paulo é uma cidade onde tem muita gente que vive mal-humorada, mas vamos conversar sobre isso. O Marcelo, ele foge do padrão do stand-up, traz um espetáculo apresentado por uma única pessoa, sem nenhum tipo de personagem, sem texto, ferramentas, cenários, caracterização, acessórios ou piadas prontas, baseado apenas nas observações do dia a dia. Uma crônica no palco, observações do dia a dia, Marcelo? Tudo bem, com a controvérsia que o nosso paulistano é mal-humorado, o paulistano é bravo, cara, não é tão simpático assim, não. Sim, a gente vive a vida corrida, né? Certamente tem lá os seus momentos de mau humor, né? Então a gente vive, vamos dizer, carrancudo, né? Então a gente quer espantar essa coisa do carrancudo, dando boas risadas e consumindo desenfreadamente o humor necessário do dia a dia. É isso aí, né? Mas eu ouso dizer que a plateia paulistana é a plateia que mais interage, né, dos demais estados, assim, Rio, Nordeste, né, Salvador, as capitais onde eu passei. Cara, eu sou muito feliz, eu fui muito feliz em Deus ter me concedido essa oportunidade de ser comediante de stand-up. Eu escolhi o stand-up comedy porque é um gênero, eu não sou uma pessoa tão disciplinado artisticamente, e o stand-up ele me força algumas coisas, nos força a estudar, porque não é só contar historinha, né? Tem que estudar, você tem que aprender como construir alguma história, construir uma piada, escrever. Aí depois, quando você escreve, você tem que aprender a fazer um negócio da comédia, precisa viver disso, entendeu? E aí? Estou pronto, você contar uma piadinha, vamos testar, ver se funciona, como vamos ver disso. E eu fui muito feliz e muito grato ao povo paulistano. Eu fiquei 7 anos ininterruptamente no teatro em cartaz, todos os sábados às 23 horas. Depois fiquei mais um ano e 7 meses em outro teatro. Quer dizer, sou muito grato ao povo paulistano. E aí eu vou em diversos segmentos. Eu vou no vinho, vou no gospel, vou no secular, que nós falamos, entendeu? Então, eu estou muito feliz. Hoje eu atuo muito com o mercado corporativo, mas fiz todos os shows que eu queria fazer. Eu imaginei como comediante fazer, eu realizei, graças a Deus. Agora, e como é que você se apresenta? Porque no stand-up o comediante está lá em pé e tem o seu texto já elaborado. Você não tem texto. Você fica em pé, você fica sentado. Não, tem texto. O comedy stand-up dá a impressão é que a gente usa a forma do stand-up comedy é uma forma mais descontraída, mais próxima mais do humano, que eu falo. Né? Porque você se apresenta descaracterizado. O texto tem que ser 100% autoral. O comediante stand-up não copia piada. A gente até brinca nos bastidores que você pode até pegar a mulher do próximo, mas não pega a piada dele, entendeu? A gente, claro que a brincadeira à parte,
mas a comédia stand-up é um gênero de humor que o texto tem que ser 100% autoral. Tudo que você falar ali é coisa que você viveu, que aconteceu com você, ou que você estava no acontecimento. Então, ele é 100% autoral. Você está presente de cara limpa, em pé, sentado, de forma que você estiver à vontade, mas é 100% autoral. E, claro, o que acontece alguns comediantes, alguns colegas, inclusive eu, nós criamos uma experiência de palco e temos uma certa liberdade em fazer interações. E essas interações, sim, ali tem algumas perguntas que a gente já sabe, por incrível que pareça, o ser humano tem as reações parecidas. E você vai aprendendo com os anos de palco que você faz as mesmas perguntas e as respostas são ou as mesmas ou próximas daquelas mesmas, entendeu? Então, aí dá essa impressão que o show é de improviso. Não é de improviso. O comediante de stand-up tem texto. Como é que você testa as piadas? Porque tem piada certamente que não vai rolar e você... Como é que você percebe que não rolou, que não é aquilo? Não, não vai mais, ou eu vou tentar mais algumas vezes até ver se pega. Como é que... Eu costumo dizer, como eu também fui sommelier há muitos anos, eu costumo dizer que o stand-up, a comédia, é um estado de espírito, né? Às vezes você faz uma piada e fala assim, essa vai ser espetacular. Você vai no palco, conta, ninguém ri. Parece o texto do Jorge Amado. Tá. Então, assim, e às vezes você escreve, vou testar isso aqui para ver no que dá, e ela vai para o texto. Porque como funciona? Geralmente, quando você está começando a comédia, existe um negócio chamado open mic, que a galera vai testando os textinhos, fazendo 3 minutinhos nos shows dos profissionais, e quem já está em show em cartaz dá oportunidade para eles. Quando a gente já vira profissional, nós também gostamos dessa testa. Vamos em noite para testar. Então faz que nós chamamos um set e vamos testar. E às vezes o primeiro teste funciona maravilhosamente, e às vezes não. E não porque não funcionou na primeira vez que deve desistir da piada, porque aí junta o teu formato de entrega, se não estava bem, se não entregou tão corretamente. Então, a gente costuma dizer que, assim, olha, vamos tentar 2, 3 vezes, se não der, a gente tira no texto, entendeu? Mas testa a piada no palco, às vezes eu testo no dia a dia, eu testo andando no Uber, eu faço um comentário para sentir qual é a reação do cara, porque muita gente não me conhece, entendeu? Uma boa parte conhece, mas uma boa parte não te conhece. Então, você daria daquela coisa que eu estou escrevendo, eu falei, deixa eu dar uma sacada aqui, eu faço um comentário para sentir a reação do cara. E aí, por isso que é importante ler. Eu leio um livro que é importante, todo ano eu leio. Esse livro eu ganhei, tem 8 anos, que chama O Riso, do Henry Bergson. Esse livro é muito bom, acho que todo comediante, todo vendedor, todo palestrante, todo advogado devia ler. Porque você entende por que o ser humano ri. Quando você consegue entender isso, aí você busca tudo próximo disso para atrair o sorriso dele. Eu perguntei, né, como é que você testa, né, porque acho que você já deve ter passado por isso, né, alguém já deve ter falado, talvez, essa daí parece a do tio do pavê, né, aquela do tio do pavê a gente tem um bom senso, quer dizer, tenta ter um bom senso para evitar essa tio pavê para comer, entendeu? Nada bom porque nada ruim porque é muito bom, aliás, diga-se de passagem, falta comediantes no Brasil como Ari Toledo, como Costinha, pô, saudoso, né? Hoje tem uns caras bons de anedotas. O Matheus Ferraz é muito bom, Matheus Ferraz. Paulinho Gogó é muito bom, contando essas piadas tiradas rápidas. Tem uma galera boa. E não é do stand-up, mas faz muito bem a comédia. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui. Eu ia te perguntar e eu vou fazer então a minha pergunta e a da audiência aqui em seguida, porque tá bem no que eu estava pensando. Se dá para fazer piada com política. E aqui o Jaime, do Jardim Bonfilholi, que participa todo dia com a gente. Obrigado, Jaime, aqui pela pergunta. Ele quer saber como fazer humorismo, como fazer humor e fazer palestras atualmente para plateias politicamente divididas. Olha, o humor não tem limites. O humor, eu sempre falo que o comediante tem um limite, que é a educação. O humor não tem limite. Piada, você pode fazer de tudo. É a tua construção. Você tem que imaginar que a tua plateia são teus clientes. São teus clientes. Se você abre um comércio e você quer tratá-los bem, você tem que tratá-los bem para você tê-los de volta. Não dá para fazer piada de tudo. Eu brinco, eu tenho uma piada... ninguém fala que é piada, mas é um comentário risível que eu faço, que minha mãe pergunta se eu faço piada de tudo. Né? Você faz piada de tudo? Sim. Você faz piada de gordo? Faz piada de negro? Faz piada de religião? Você faz piada do Islã? Não, do Islã não. O Islã a gente respeita. Porque a gente dá para fazer piada de tudo, mas é a forma que você entrega. A piada ela não precisa ser pejorativa, ela precisa ser... Tem uma série de formas de falar de política agradável. E outra, quando você fala, você é um artista no palco. Quem está no palco e quer militar,
não vai para o palco para fazer arte, para fazer cultura, para fazer comédia, para fazer música. Vai para o palco para fazer política. Quando você está fazendo uma piada de A, tem que fazer de A, de B, de C. Porque esse é o equilíbrio. O humor é equilíbrio, é sorriso, é coisa leve, entendeu? É coisa leve. Então, dá para fazer piada de tudo, sim. Eu particularmente, não uso muito a política 100% da parte do meu texto, porque eu sou um cara estrambelhado, atrapalhado. Até 8 meses atrás, antes de fazer minha bariátrica, eu era o gordo mais atrapalhado do mundo. Então, eu tenho muito aspecto para fazer. Eu não uso muito política, mas uso bastante religião. Sou cristão, nasci, me criei, entendeu? Então, eu gosto muito do crente Raimundo, sabe? Pé na igreja, pé no mundo. E aí eu gosto de bater um papo com essa galera que só procura Deus quando precisa. É legal fazer. Dá para fazer pé de tudo. Bom, então, olha, essa pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, o Marcelo já respondeu. Tem outra pergunta aqui para Camila. Camila, a Priscila Oliveira está no Instagram e quer saber como é que você, que é DJ, já tocou em tantos eventos, em vários eventos semelhantes, recebeu a notícia de que havia acontecido aquele ataque terrorista no universo paralelo em Israel, que, aliás, tinha a presença lá do pai do Alok, né? Olha, é um assunto muito delicado da gente abordar, né? Eu acho que eu me botei, na hora que eu assisti os vídeos dele lá no ao vivo, postando, que ele estava para entrar no palco 10 minutos antes, ele estava assim, prestes a subir no palco. Foi assim, muito emocionante da minha parte, eu fiquei muito emocionada. Inclusive, eu tinha amigas e conhecidos que estavam lá no hotel, e graças a Deus conseguiram sair e estão agora aqui no Rio, com as suas famílias, mas eu fiquei desesperada, acho que a palavra é essa, assim, desesperada, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã, a gente realmente não tem noção do que pode acontecer quando a gente sai de casa, né? A vida, aquela coisa da vida é um sopro, é realmente um sopro. E é muito triste isso tudo que está acontecendo. Eu ainda estou em choque, assim, quando eu fico vendo, eu tento, inclusive, às vezes, nem ficar olhando muito, porque eu fico bem mal. Por eu ter também conhecidos que estavam lá, eu acho que sensibiliza ainda mais, né? A pergunta aqui do Cláudio Agüeiros, ele está no Facebook. Calvin, ele quer saber de você o seguinte: as letras do disco transparecem uma grande decepção com o mundo atual. Está falando do seu disco, acredito. São músicas tristes para dias tristes? Pode ser também. Acho que a partir do momento que a música cai no mundo, por assim dizer, acho que o intuito de quem escreveu, ele passa a ser secundário. E aí ela quer dizer o que você quer que diga, não no sentido de que tanto faz o que está escrito, mas é que cada pessoa tem a sua conexão pessoal com uma obra de arte, né? Seja uma música, um quadro, uma rotina de comédia, seja o que for, né? Acho que quando as pessoas aplaudem um show, elas não aplaudem só a performance do artista, mas elas aplaudem a conexão que elas têm com aquilo, a catarse que resulta daquilo. Então pode ser música triste para dias tristes também. Mas sempre tem um dia depois do outro, sempre tem dias felizes, então talvez a gente faça alguma coisa mais feliz no futuro próximo, quem sabe. Luiz Delfino, Daniela Neves está no YouTube, te pergunta por que a MyFest e o Brooklyn Fest, que nasceram como festas alemãs, estão cada vez mais multiculturais. É verdade, é verdade. Que precisa... Como é que ela chama? Daniela, né? A Daniela Neves. Daniela, é o seguinte, o Brasil é multicultural, a formação do Brasil. A formação da Alemanha também com outros ingredientes, tá certo? Com outros povos, outra maneira de... Para você ter uma ideia, existem vários dialetos na Alemanha, em vários países, não é igual o Brasil aqui da tonalidade, mas os dialetos. Então, eu parto daí, quer dizer, a questão do festival ser multicultural é para mostrar que a Alemanha é multicultural, que o Brasil é multicultural e que existe um diálogo intercultural entre os países, né? Numa agenda positiva. Aqui tem gastronomia baiana, gastronomia suíça, gastronomia
brasileira, gastronomia alemã. Então, essa é a junção, Daniela. Então, é uma agenda de dizer de que a diversidade é importante e outra coisa, né? Sem diálogo intercultural não há paz. Pessoal, faltando 2 minutos para 1 da tarde, chegou ao fim aqui essa nossa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. O agradecimento aqui de toda a nossa equipe a vocês todos pela presença, pela grande conversa, pelo trabalho de vocês todos aqui. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Fala, Delfino. Não, fiz assim. Beleza. Muito E eu vou, bom. eu vou aqui, então, para o nosso encerramento, agradecendo, então, ao Luiz Delfino Cardia, produtor cultural, curador da Brooklyn Fest e da MyFest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, a DJ Camila Brunetta, o Marcelo de Moraes, humorista, sommelier e palestrante. Não falei do seu trabalho de sommelier, hein? A gente... Não faltará oportunidade, Fala, mas Marcelo. peraí, vamos falar sobre isso. Vamos Você está falar fechado sobre... aí. Pá, deixa eu ver. Tô Não normal. estamos te ouvindo. Não Não? estamos te ouvindo, algum problema com a sua conexão. Mas, ó, fica aí a dica para uma volta sua para falar desse trabalho do sommelier. Olha, o cantor Calvin Kilivitz também esteve com a gente aqui, vocalista da banda... Acho que é a minha conexão, não é, gente? Vocalista da banda Thrills and the Chase. E é isso. O agradecimento, então, a vocês 4. Gente, eu estou titubeando aqui porque é a minha conexão que está com problema. Eu vou fazer aqui um encerramento, dizendo que o programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Desejando um bom final de semana para todo mundo, divirtam-se, aproveitem as agendas culturais, busquem novas energias para semana que vem. A gente volta a se falar então na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela OTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, tchau e até lá.